Você já ouviu o som que vem do centro da Terra? Um ruído tão forte, tão perturbador, que parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Para quem escutou, a sensação era de que o próprio planeta estava tentando falar. Mas o que ele estaria tentando nos dizer? Nos últimos anos, gravações misteriosas começaram a aparecer em vários cantos do mundo. Sons subterrâneos graves, metálicos, vibrando por minutos, às vezes horas. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos, conseguiu explicar de onde eles vêm. Hoje, você vai conhecer o mistério real e documentado do som misterioso vindo do centro da Terra. Um fenômeno que pode revelar algo muito maior, ou algo que talvez fosse melhor nunca descobrir. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui nós revelamos os segredos que a ciência prefere manter em silêncio. Tudo começou no ano de 2012. Uma pequena cidade na Rússia foi acordada por um som que ninguém conseguia ignorar. Um ruído metálico constante e grave que ecoava pelas paredes e janelas. Parecia o motor de uma máquina gigantesca funcionando debaixo da terra. Os moradores ficaram assustados. Engenheiros foram chamados. Escavaram, usaram sensores, mas o som não vinha de lugar nenhum. O nome oficial do fenômeno, ou zumbido. Poucos dias depois, o mesmo som começou a ser ouvido em outros lugares. Canadá, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, México. Era como se o planeta inteiro começasse a vibrar em uma frequência desconhecida. E o mais estranho de tudo, nem todos conseguiam ouvir. Imagine a cena. Dentro da mesma casa, uma pessoa relatava ouvir o som nitidamente, enquanto outra dizia não escutar absolutamente nada. Mas quem o ouvia sofria. Relatos de dor de cabeça, insônia, tontura e até desespero começaram a surgir. Alguns descreviam que o som parecia entrar dentro da mente, como se não viesse do ambiente, mas do próprio corpo. Em pouco tempo, o fenômeno se espalhou pelo mundo, e com ele, as teorias começaram a surgir. Cientistas, claro, tentaram dar respostas. Alguns afirmaram que eram sons do oceano, ondas longas se propagando pelo interior da Terra. Outros acreditavam que eram vibrações geradas pelas placas tectônicas, ou até ventos se chocando contra estruturas subterrâneas. Mas nada fazia sentido. Os sons não seguiam padrões naturais. Eles apareciam de repente, em locais diferentes, sem nenhuma ligação com vulcões, tempestades ou terremotos. Era como se o planeta estivesse emitindo sons com consciência. Pesquisadores da Universidade de Cambridge decidiram analisar várias gravações. Eles descobriram que o som tinha uma frequência muito específica, entre 56 e 58 Hz menos uma, faixa muito baixa, quase inaudível para o ouvido humano. Mas o mais impressionante foi a descoberta de que as ondas pareciam se mover. Elas não se originavam num ponto fixo, mas viajavam lentamente pelo globo, como algo vivo rastejando sob o solo. E de acordo com os dados, a origem estava em uma profundidade impossível de alcançar, bem próxima do manto terrestre. E é aí que o mistério se aprofunda. O núcleo da Terra é o lugar mais inacessível do planeta. Ele está localizado a mais de 6.000 quilômetros de profundidade, com temperaturas que chegam a 6.000 graus Celsius. Nenhuma tecnologia humana jamais chegou até lá. Mas os cientistas sabem que o núcleo gira, ou pelo menos girava. Pesquisas recentes publicadas na revista Nature Geoscience sugerem que o núcleo interno da Terra desacelerou sua rotação. Sim, o coração do nosso planeta está batendo mais devagar. E alguns geólogos acreditam que o som misterioso pode ser um resultado direto dessa mudança, como se a Terra estivesse se reajustando. Oh yeah, e aqui vem um detalhe assustador. Quando o núcleo muda de ritmo, o campo magnético do planeta também se altera. E isso pode causar efeitos imprevisíveis na superfície. E o som voltou. Em 2020, durante o silêncio global da pandemia, moradores de Auckland, na Nova Zelândia, começaram a relatar novamente o mesmo som grave e metálico, ecoando por toda a cidade. O ruído foi tão intenso que as vidraças das janelas vibravam, mas o vento estava parado. Não havia máquinas ou construções por perto. Quando as gravações foram analisadas, os especialistas descobriram algo novo. O som tinha um ritmo, um padrão repetitivo, quase como batimentos cardíacos. Era como se algo no centro da Terra estivesse pulsando. A partir daí,
as teorias mais obscuras se multiplicaram. Alguns acreditavam que o som vinha de instalações militares secretas subterrâneas, onde governos estariam testando tecnologias gigantescas. Outros falavam de civilizações antigas, vivendo sob a superfície, menos a lendária cidade de Agartha, mencionada em textos tibetanos e maias, que descrevem um povo que habita o interior do planeta. Mas havia uma teoria ainda mais sombria, a de que o som seria um aviso da própria Terra, prestes a liberar sua fúria. E se eu te dissesse que esse som não é novo? Documentos da Idade Média relatam que, antes de grandes terremotos, as pessoas ouviam um barulho vindo do chão, como o grito de algo aprisionado nas profundezas. Em 1883, dias antes da erupção catastrófica do vulcão Krakatoa, foram registrados sons tão fortes que podiam ser ouvidos a mais de 4.000 quilômetros de distância. Mas os instrumentos da época nunca conseguiram identificar a origem. Hoje os áudios modernos mostram o mesmo padrão sonoro, frequências longas, graves, ondulantes. Seria uma coincidência ou o mesmo fenômeno se repetindo ao longo da história? Em 2015, a história ganhou um ar de conspiração. Um grupo independente de pesquisadores divulgou gravações que eles afirmavam ser autênticas do som subterrâneo. Em menos de uma semana, todos os vídeos desapareceram da internet. Os canais foram derrubados, os arquivos sumiram, e os pesquisadores simplesmente pararam de responder. Alguns acreditam que foram silenciados. Outros teorizam que o som possui uma frequência capaz de afetar o comportamento humano, causando ansiedade e pânico em massa. Seria esse o motivo do apagamento? Ou apenas mais um mistério entre tantos? A verdade é que a Terra está mudando. Pesquisas recentes indicam que o núcleo do nosso planeta pode estar não apenas desacelerando, mas mudando de direção. Sim, há indícios de que ele possa até estar girando em sentido oposto ao resto do planeta. Isso afeta o campo magnético, o clima e até a forma como a gravidade age em determinados pontos. Se o núcleo realmente estiver se transformando, é possível que o zumbido seja o resultado direto desse processo, o eco interno de uma engrenagem gigante se ajustando lentamente. Mas, se for isso, por que o som está aumentando em alguns lugares? Sensores subterrâneos mostram que, nos últimos anos, a frequência do som vem se tornando mais alta. Isso indica que sua origem pode estar se aproximando da superfície. Será que algo está subindo? Ou será que a crosta terrestre está ficando mais fina? Alguns geólogos acreditam que o som é um prenúncio, um sinal que aparece antes de grandes eventos geológicos. Mas há quem diga que o som é artificial, uma experiência gigantesca, talvez algo criado pelo homem menos, ou por algo que já estava aqui muito antes de nós. Imagine por um instante que a Terra não seja apenas um planeta, mas um organismo vivo, com respiração, pulsações e sons internos. E agora imagine que esse organismo esteja tentando nos avisar de algo. Mudanças climáticas extremas, inversão magnética, anomalias sísmicas e sons subterrâneos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Será coincidência? Ou estamos ouvindo o som de uma transformação que já começou? O mais assustador é que o som não é constante. Ele aparece, cresce e depois desaparece por meses, como se estivesse esperando o momento certo para voltar. Alguns pesquisadores acreditam que o dia em que o som for ouvido em todo o planeta, simultaneamente, será o dia em que algo grande demais para ser contido vai acontecer. E quando isso acontecer, não haverá como silenciar o planeta. Ninguém sabe ao certo o que é o som misterioso vindo do centro da Terra, mas uma coisa é inegável: ele está ficando mais frequente, mais alto e mais próximo. Talvez seja apenas um fenômeno natural, complexo, ou talvez seja o planeta tentando nos avisar que algo está prestes a mudar. E você, o que acha que está acontecendo lá embaixo? Comenta aqui a sua teoria. E se você gosta de mistérios, histórias obscuras e segredos do mundo real, se inscreve agora no canal, porque aqui, a cada semana, a gente desce mais fundo em tudo aquilo que a ciência não consegue explicar. Ativa o sininho, deixa o like para apoiar nosso trabalho e prepare-se, porque o próximo mistério pode estar muito mais perto do que você imagina. Agora, me diz, o que você faria se esse som viesse debaixo da sua casa?